Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e estou de volta com muita alegria para trazer para você o que há de melhor em comentário bíblico disponível na internet. Hoje, Atos capítulo 22, parte 1, episódio de número 863, 10ª temporada. A gente tem seguido um longo caminho até aqui. Pretendemos continuar firmes neste propósito de interpretar a Bíblia capítulo por capítulo, todos os livros da Bíblia, até o finalzinho. Já estamos aqui há quase 5 anos e pretendemos ficar mais um pouquinho para fazer esse trabalho até o final, se Deus nos der graça. Vamos falar hoje do argumento e do preconceito. Vamos falar um pouco do discurso de Paulo ali, foi-lhe dada essa liberdade de expressão diante da fúria daquela multidão. Você precisa ouvir os outros episódios do capítulo 21 para você entender todo o texto e contexto. A gente traz aqui para você muita teologia bíblica de forma gratuita, um toque no seu celular. Você que quer aprofundar-se mais no texto sagrado, de forma gratuita, um toque no seu celular, em todos os distribuidores de podcasts. Esse é o lugar certo de você crescer na graça e no conhecimento. Leia o capítulo 22, depois vem para cá e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Nós temos aqui nesse capítulo um argumento admirável de Paulo. Inspirado pelo momento, ele fez uma defesa poderosa da sua posição e ele demonstra, dentre várias coisas, que ninguém poderia compreender seus sentimentos com mais perfeição do que ele próprio. Não era ele judeu de nascimento, versículo 3. Sim, ele era. Ele não havia recebido uma educação judaica completa aos pés de um mestre judeu, versículo 3. Ele não era absolutamente tomado por uma devoção à lei e um ódio correspondente ao novo caminho, versículo 4. Ele foi assim. Não tinham eles as suas próprias mãos a prova da perseguição amarga, implacável, da qual ele for um agente fervoroso e ativo? Versículo 5. Se então ele foi encontrado defendendo esse odiado caminho, não foi porque não compreendia as simpatias judaicas, nem porque sempre fora um de seus devotos, muito pelo contrário. Ele explica que ninguém poderia ter razões mais importantes para mudar de ideia do que ele próprio. Veja, primeiro veio uma visão celestial detendo em seu caminho de perseguição e proibindo de continuar, versículos 6 ao 11. Depois veio uma poderosa confirmação no milagre de cura do qual ele próprio foi o sujeito e do qual um judeu honrado e estimado foi o instrumento, versículos 12 e 13. E uma confirmação adicional ocorreu na mensagem que lhe foi incumbida. Versículos 14 ao 16. Em seguida veio uma terceira influência de caráter poderoso na forma de outra manifestação e uma ordem contra a qual ele lutou em vão para ir e trabalhar entre os gentios. Versículos 18 ao 21. Versículos 22 e 23. Tamanha era a violenta antipatia na mente de seus ouvintes por qualquer comunhão com o mundo gentio, que todos os argumentos de Paulo foram em vão. Esta era uma oportunidade única, com poucas chances de se repetir, de ter os fatos apresentados de forma clara e contundente. Era um dia de graça para eles. Mas tão completamente preconceituosos estavam que uma única palavra os encheu de uma exasperação insensata que lhes roubou a chance de ouro de aprender a verdade e que reforçou as
correntes do erro e da exclusividade que eles carregavam nas suas almas. Essa defesa do apóstolo e esta exasperação de seus ouvintes podem nos sugerir várias coisas. A plenitude do argumento divino que Deus ele raciocina conosco e que ele o faz assim. Ele em sua prova da sua própria presença, da sua própria providência no mundo, como prova da origem celestial do evangelho de sua graça e para promover a nossa aceitação pessoal de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa alma. Os argumentos e incentivos divinos, eles são muito fortes e variados. Ele inclui o milagroso, o ordinário, apela à consciência humana, à história, à observação diária. Baseiam-se em fatos bem comprovados, apelam às nossas esperanças, aos nossos temores, ao nosso senso do que é devido ao nosso Criador e do que devemos a nós mesmos, da obrigação, da sabedoria. São poderosos, urgentes, convincentes, diríamos, se não fosse por tristes fatos que argumentam o contrário, avassaladores. A ira insensata e fatal, às vezes ela é suscitada também por essa postura de pregação do Evangelho. Existem aqueles que quando Deus ele lhes fala na natureza, na providência ou no privilégio, em vez de darem ouvidos à sua palavra e se submeterem à sua vontade, eles ficam apenas irados, exasperados, afastam-se ainda mais dele. E nesse crescente afastamento, numa rebeldia de alma ainda mais determinada. Mas quando eles fazem isso, eles agravam sua culpa e eles cortaram a ponte pelo qual eles poderiam atravessar para o reino celestial. Essa autodefesa de Paulo diante dos judeus nos ensina muitas coisas. Ele se dirige a eles, olha, irmãos e pais. Essas palavras saíram de seus lábios em aramaico. E um silêncio profundo se fez entre eles. Se nós desejamos ser ouvidos com atenção, nós devemos falar ao povo na sua própria língua. Havia o período antes de sua conversão, versículo 3 ao 5, ele fala de si mesmo o tempo todo, mas no pano de fundo de seus pensamentos está a providência, a graça daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele era judeu, rigorosamente instruído na lei, zeloso por Deus, e no entanto se torna um perseguidor. Uma lição para todos nós contra a supervalorização do conhecimento e da ortodoxia. Ele havia trilhado o caminho do zelo e da perseguição, assim como Lutero havia trilhado da vida monástica, buscando sinceramente a salvação, mas sem sucesso. A lembrança de seu tempo anterior, ela é permeada de gratidão e penitência. Como, aliás, todas as nossas lembranças deveriam ser. Em sua boa educação, em seus infelizes erros, ele pôde perceber a mão de Deus. A vanglória está, em todos os casos, excluída. Ele fala de sua conversão, versículos 6 ao 15, da grande luz do céu no caminho para Damasco. Ela revelou os caminhos obscuros do pecado e do eu pelos quais o seu coração havia se perdido e, ao mesmo tempo, iluminou os caminhos da graça divina pelos quais a alma convencida deveria ser guiada. E a senda do dever que a alma recém-nascida deveria seguir. Ele é conduzido pela mão como para um mistério que somente a sabedoria divina desvendaria gradualmente. Jesus continue a nos guiar. Como filhos guiados, nós sempre entraremos no reino dos céus.
Houve uma ordenação pelas mãos de Ananias, um homem piedoso segundo a lei. Deus conhece todos os seus servos e a obra para a qual cada um é mais adequado. Eis um espelho para todos os pregadores. Devem trazer para o ofício conhecimento, experiência da atuação da graça de Deus no coração. Eles devem, em seu ofício, ser como Paulo, testemunhas perante todos, por palavras, por conversas, daquilo que viram, ouviram. E seu consolo pode ser da mesma forma que aquele que os chamou os fortaleça, edifique e apoie em seu chamado. Ele fala de sua missão, versículo 17 ao 21. Ele está orando no templo, sua alma sobrecarregada pelo peso daquelas comunicações divinas, e a voz diz: apressa-te, sai depressa de Jerusalém. Paulo responde ao chamado com relutância. Essa luta está entre os incidentes da contenda do Espírito de Deus com seu Espírito. Nós hesitamos quando ele nos ordena ir. Senhor, eu te seguirei, mas... Sempre tem um mas. Às vezes é medo, como no caso de Jonas. Às vezes é modéstia, como com Moisés e Jeremias, ou consciência, como Pedro, Atos 10, 14, ou compaixão, como Abraão em Sodoma, Paulo em Israel, contra todos os nossos mas. Está firme, ordem de Deus, vai daqui. Somente aquele que vencer a sua hesitação, confiando plenamente na perfeita justiça e sabedoria dessa ordem, será capaz mais tarde de dizer: ele fez tudo bem. A defesa que Paulo faz de si mesmo perante o povo, ela foi dirigida a uma multidão tumultuosa, repleta de sentimentos, apaixonados e assassinos, momentaneamente apaziguada pelo autocontrole de Paulo, pela influência do comandante, demonstrando que eles temiam Roma, embora não temessem a Deus e não desejassem conhecer a verdade. Nós entramos neste capítulo com um assunto que em certa medida se repete em Atos 9. Mas a repetição ela se torna valiosa por vários motivos. Ela acrescenta, ela omite alguns detalhes, nos apresenta a versão do próprio Paulo em suas próprias palavras, em vez do que, embora essencialmente fosse sua própria versão, provavelmente foi reproduzida pelas palavras do historiador. Também nos dá a vantagem da comparação. Nas partes que apresentam pequenas diferenças e nós obtemos uma impressão mais completa da experiência de Paulo. Nós podemos imaginar que Paulo estivesse quase tremendo de ansiedade nas últimas horas ou duas por essa oportunidade. E o momento em que as ondas violentas e furiosas se acalmaram foi um momento de orgulho para ele. Se fosse apenas um orador humano, mas muito mais um momento precioso por ser um orador cristão. Ele ouviu acusações selvagens, infundadas, lançadas contra ele com paixão. Enquanto a força estivesse certa, poderia-se supor que ele se responsabilizaria perante juízes terrenos injustos, bem como perante o único juiz verdadeiro e o único mestre misericordioso. Mas sem dúvida, algo além da defesa pessoal estava em seu coração. E seus olhos vislumbraram uma grande oportunidade. Deve-se considerar que sua defesa foi o resultado não de um medo covarde, mas do espírito virtuoso de um homem verdadeiro. É muito certo que nenhum em 100 teria se levantado para a ocasião. Desânimo, desespero, talvez desprezo, teriam fechado os lábios da maioria dos homens. Mas Paulo, ele não consente em desistir, nem em demonstrar qualquer temperamento que correspondesse ao espírito intolerante da multidão. Tratava-se do reconhecimento, ainda que imerecido, no caso individual, do respeito naturalmente devido na sociedade humana,
de um homem para com seus semelhantes. E tal respeito deve ser ainda mais honrado quando observado por aquele que, seja Paulo ou Galileu, confessa estar trilhando um novo caminho de grande significado. A história, meus queridos, demonstra que o destino desses homens, não apenas na religião, tem sido de sofrer. Os exemplos mais nobres de mártires são aqueles que nada fizeram para merecer tal destino, por meio de qualquer manifestação de espírito desafiador. Cada palavra lhe dita era a expressão de uma retidão consciente, foi um exemplo nobre e típico de força em sua glória da consciência individual contra a força intolerante e insensata de uma multidão enfurecida. De que adianta um argumento claro, cheio de evidências da graça de Deus, quando o coração já decidiu não ouvir? Quantas vezes o preconceito é tão alto que abafa até a verdade mais bem explicada. Vamos orar? Oh, Deus poderoso, a gente vai orar, encerrar esse episódio. Deus é bom demais, o tempo todo, independente das suas circunstâncias. Ele continua sendo bom. Senhor, livra-nos do orgulho que fecha os ouvidos e do preconceito que endurece o coração. Dá-nos a humildade de ouvir, a coragem de rever caminhos e a graça de sermos transformados pela Tua verdade. Mesmo quando ela confronta nossas convicções antigas. Que a nossa consciência, Deus, ela se submeta à Tua voz e não se renda diante da fúria das multidões. Em nome de Jesus. Amém, amém. Paulo é uma bênção, a gente aprende demais com esse homem de Deus. A gente volta no próximo episódio para continuar meditando na poderosa palavra de Deus. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.